Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a doutora Melise Piamolini. Nós vamos falar um pouquinho sobre a terceira idade, um assunto muito importante e que também tem tudo a ver com as residências que a gente projeta, porque diversos usuários que frequentam ou moram nessas residências estão 60 anos ou mais. E hoje, esses 60 anos ou mais já mudou bastante, né? Então, aqui está conosco hoje a doutora Melise Piamolini. Ela mora aqui em Lajeado conosco, né? Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. A doutora Melise, então, ela é especialista em terceira idade. Meu nome é Melise, eu sou médica. Eu trabalho muito com idosos, né? Sou pós-graduada então em geriatria e gerontologia. Obrigada pelo convite. Melise sabe que a gente observa que, pelo menos eu me lembro, assim, que o 60 anos ou mais, o idoso, quando eu era criança, parecia muito mais idoso do que realmente ele aparenta hoje, né? A gente vê os idosos muito jovens, muito ativos, né? Tu percebe também esse movimento e percebe que a tecnologia tem uma influência também nessa geração? Com certeza. Bom, o que a gente vê, né, é que na realidade, nesses últimos 50 anos no Brasil, esse percentil de pessoas com acima de 60 anos cresceu absurdamente. Na década de 50, a gente tinha mais ou menos 4,9% na população brasileira de idosos acima de 60 anos. E agora, né, em 2020, as últimas estatísticas mostram que em torno de 14 a 15% dessa população. E as estimativas são de que cresça cada vez mais, especialmente as estimativas falam que em 2100 a gente deve ter em torno de 40% da população brasileira acima de 60 anos. Sim, as tecnologias elas contribuíram muito, né, para que a gente ganhasse mais anos de vida e não só mais anos de vida, mas mais anos com qualidade de vida, né? Então, o que aconteceu? Tanto as tecnologias médicas, né, na área principalmente dos tratamentos de doenças, quanto na própria questões básicas de saúde, como saneamento básico, como a mudança do padrão alimentar, né, as pessoas terem mais acesso aos nutrientes, tudo isso está envolvido e são tecnologias, né, com esse aumento da longevidade, com mais independência, né, e autonomia dos idosos. Então, assim, a tecnologia está diretamente ligada, não só nessa área também da medicina e de tratamentos de doença, mas também o próprio idoso em si tem mais acesso hoje às tecnologias, né? O que gera também que ele tenha realmente mais vínculos com as pessoas, ele tenha também, se sinta mais parte, né? Se ele tem acesso a essa tecnologia da sociedade, ele consegue ter uma participação, uma contribuição, se ele tem realmente acesso à tecnologia. E a gente percebeu agora com a pandemia também que os idosos, eles começaram a ter muito acesso principalmente à internet, né? É verdade. Muito. Tem alguns dados que eu trouxe aqui, que em 2018, 68% dos idosos tinha acesso, então, à internet. Redes sociais, Isso, smartphone e notebook e computador em geral. Em 2020 passou para 97%. Olha, Entende? todos os avós também queriam fazer videochamada para os seus netos, queriam ver seus filhos Exatamente. nesse tempo de pandemia que a gente teve, né? Exatamente, e não só mudou o comportamento dos idosos no sentido dessa interação familiar, né, pelo distanciamento, mas também começaram a ver que ali tem uma oportunidade de compras, então começou então a realmente essa questão mesmo do consumo, né, digital, e também para se informar. Na realidade, as pesquisas mostram que o principal foi se informar. Legal. Depois o contato com os familiares, como tu dissesse, e também a questão da mudança do padrão de compras, né, do mercado. Então a tecnologia realmente mudou muito a nossa vida e contribuiu, né, realmente para a longevidade acontecer e com mais qualidade. Claro que o que a gente encontra é um padrão muito ainda não padrão, entende? Algumas cidades ou algumas regiões do país a gente vê que realmente a longevidade ainda não chegou, como aqui no Rio Grande do Sul, que a estimativa de vida chega a 80 anos praticamente. Legal, né? Com qualidade de vida, né? A maior parte dos idosos com qualidade de vida. Mas em outras regiões do Brasil a gente sabe que isso não é uma realidade, nem o acesso a todas essas tecnologias também. Uma coisa bem legal que tu comentou, que era uma informação que eu não sabia, é pensar assim,
o tamanho da porcentagem da população brasileira nos próximos anos que será de idoso, né? Então, o quão importante que a gente pense em todos os espaços, para todos os tipos de público, né? Então, às vezes, a gente está muito acostumado a ver os espaços públicos, os espaços até residenciais, que eles são pensados para a nossa geração, assim, mais jovem, mas pensando, então, que uma grande porcentagem da população vai ser idosa em alguns anos, a gente não pode deixar de pensar os espaços dentro das nossas casas, o espaço público também para essa grande parcela da população, né? Não podemos mais esquecer dessa parcela da população, né? Falando um pouquinho da tecnologia que tu comentou também, tu sente que a tecnologia estimula também, assim, ao idoso voltar a pensar em coisas diferentes, em se sentir mais jovem, né? Também contribui. A gente vê ainda, né, alguma resistência sempre da parte deles. Essa questão da pandemia contribuiu porque realmente forçou, né, indiretamente, contribuiu para estimular um estímulo externo, né, que foi o distanciamento, as pessoas a realmente iniciarem essa busca de conhecimento tecnológicos na terceira idade. Mas eles ainda, existe algumas resistências por preconceito, isso não é para mim, né, não é para minha geração, não é para minha idade, o medo de quebrar os dispositivos, a questão também de fazer uma coisa errada, né? De fazer algo errado, quebrar o celular, quebrar o computador. E outra coisa, poucas pessoas com paciência para instruir. Porque o idoso ele vai perdendo a capacidade, então, de memorizar processos. Então, quando a gente vai ensiná-lo a usar um smartphone ou alguma outra tecnologia, ele precisa de processos claros, curtos e bem direcionados, para repetir várias vezes até que realmente ele memorize e fique gravado. Então, isso tem poucas pessoas com disponibilidade, com paciência, com tempo até hoje em dia para conseguir ter esse tempo, esse momento de ensino. Mas quando se disponibiliza, quando existe, né, essa oferta, essa doação e ele se sente confiante, com certeza sim. Com certeza legal. A gente vê que ajuda muito, até porque a gente sabe que todas as demências, todas as dificuldades cognitivas, quanto mais estímulo de aprendizados novos, isso tende a trazer um benefício, né? Como uma prevenção mesmo, um exercício do cérebro. E a aprendizagem, aprender coisas novas é um dos fatores que mais está cientificamente comprovado que previne essas doenças no idoso. Que legal. E em todas as idades, né, gente? É muito legal a gente aprender sempre coisas novas, dicas valiosíssimas. Melise, outra coisa, então, especialmente aqui dentro do escritório de arquitetura também, e claro, dentro das vivências das nossas famílias, das nossas casas, a gente sente que o idoso hoje, ele não quer mais sair da sua casa para, de repente, receber os cuidados dos filhos ou, né, de alguém que esteja disponível a cuidá-los em determinado momento. Eles querem ficar na casa deles, assim, eles sentem aquele local como muito deles. A gente já sentiu aqui, dentro do escritório, assim, casais de 60 anos ou mais que eles vêm fazer uma casa nova, preparada, claro, para a idade deles, mas eles não nos falam mais em eu vou morar com meu filho, esse movimento, assim, que eu sentia quando eu era menor, que eu via isso acontecendo, né? Vocês também sentem esse movimento de independência, eu diria, né? Cada vez mais independência? Com certeza. Bom, primeiro de tudo, existe uma mudança social envolvida nesse fator. Antes, né, há pouco tempo atrás, algumas gerações anteriores, as famílias eram muito numerosas. Então, geralmente, tinham 10, né, 12, 8, 10 filhos. Sempre uma das mulheres, né, geralmente uma das mulheres acabava ficando cuidando dos pais. Então a casa era dos pais, mas sempre tinha uma mulher que acabava ficando solteira ou que tinha essa responsabilidade social mesmo e familiar de cuidar dos seus pais quando envelhecesse. Então existia, né, um sistema de cuidado com o idoso até dentro do próprio lar deles, porque essa filha ficava em casa, todos os outros iam embora e uma ou duas filhas ficavam para cuidar dos pais na residência dos pais. Inclusive, na época, essa pessoa tinha até um benefício a mais na herança, porque ela tinha essa responsabilidade. Com a mudança social, né, nesses últimos anos, relacionado especialmente à diminuição do número de filhos, isso não é uma realidade que ocorra mais. Né? Os filhos são poucos, alguns casais também não tiveram filhos, e os que tiveram são poucos que vão embora fazer a sua vida, e até isso é incentivado pelos pais, não tem nada de errado.
Mas aí acontece esse tipo de situações, né? O envelhecimento vem e os idosos realmente acabam, alguns, né? Mas a maior parte deles precisando de algum apoio. Exatamente. Diante disso, a gente percebe que alguns filhos realmente têm essa iniciativa de trazê-los para dentro dos seus lares para maior conforto, para maior cuidado, para diminuir os riscos também, Tá né? pertinho, né? Exatamente, ficar, né, cuidar, principalmente também tem muitas questões relacionadas aí a médicos, a medicações, né? E também pelo próprio convívio com netos e com a transgeracional. Mas realmente o idoso não se adapta bem a esse tipo de realidade. Alguns sim, mas eu falo da maior parte deles. O que acontece? Exatamente pelo que eu tinha dito antes, de que a gente, além de aumentar a longevidade, a gente aumentou a qualidade de vida, tem muitos idosos hoje em dia, acima de 60 anos, que têm dois fatores, a autonomia e a independência. O que é a autonomia? A autonomia é aquela capacidade, né, intelectual, mental, de tomar as próprias decisões. E a independência é relacionada ao aspecto físico, ter independência de conseguir fazer o seu próprio alimento, caminhar sem apoio, né, ter uma vida, então, mais ativa, isso, né? ativa fisicamente falando, sem doenças muito graves. Então, esses idosos, eles têm tido muita autonomia e independência na terceira idade. E até na quarta idade, que é acima de 80 anos. Legal. E aí, o que acontece? Tu ser deslocado para casa de um filho traz bastante conflito familiar. Porque, na realidade, se tu tem uma autonomia, tu quer tomar a decisão dentro da tua casa. E a casa não é tua, a casa é do teu filho. Mesmo que haja muito amor, muita compreensão, muita paciência, existe realmente uma sensação de deslocamento. E fora que é natural do envelhecimento também ter dificuldade de passar por mudanças. Sim. Então, o que acontece? Um idoso está na casa dele há 40 anos, se ele passa para um apartamento com os filhos, ele se desorganiza em vários aspectos, afetivos e inclusive físicos, para uma readaptação num lugar onde ele não conhece, onde ele, né, não se sente também... parte daquilo às vezes. Exato, né? Já tem um sistema acontecendo, simplesmente ele vem como um adendo, não foi algo que ele foi fazendo crescer e vendo desenvolvimento, enfim, então realmente isso gera bastante problemas. E eu já vi também casos, inclusive, que o pai foi para a casa de um filho e depois teve que voltar para sua casa e rearranjar um sistema para ter um cuidador e tudo mais para apoiá-lo, de tão negativo que foi o impacto na saúde física e mental daquele idoso. E uma das coisas que faz também muito mal é o idoso ir de casa em casa, um mês em cada filho, exatamente porque a sua casa, o seu lar, tem muito a ver com a identidade da pessoa, né? Claro. Então, a tua identidade é a tua casa. Se tu perambula em várias casas, ali realmente tu te sente sempre como um turista, né? Sem lar, né? Exatamente. Sem identidade, exatamente. Quase, né? E sem rotina, né? E a rotina, para todos nós, é muito benéfica. Agora, para o idoso é fundamental, para não se desorganizar, para não, né, perder essa autonomia e essa independência. A rotina é algo importante. A gente escuta muito falar sobre rotina com crianças, né? Com bebês. Mas é importantíssimo, então, a gente lembrar que a rotina ela é importante também em todas as etapas, né? Então, de repente, essas pontas, assim, elas precisam mais ainda da rotina do que a gente, né? E aí, dentro das casas, imagina só... a gente não se sente à vontade. É muito legal para nós viajar, passar um tempinho fora, mas é tão gostoso voltar para a nossa casa. Então, para qualquer pessoa é importante ter a sua identidade, e depois que tu viveu toda uma vida, a gente vê que eles não querem mais sair da construção que eles fizeram, né? Daquele apego emocional que se tem, e que bom, que gostoso, e que bom que hoje eles têm muito mais autonomia, então, para viver nas suas residências por mais tempo. E que importante, então, pensar nas casas, né? Para que os idosos, eles fiquem por muito tempo ali e com qualidade. Também, com certeza. Né? E já pensar nas casas, se uma família pretende hoje ficar um longo período na mesma casa, na mesma cidade, não pretende trocar, já pensar nisso agora, entende? Né? Mesmo que pareça que vai demorar muito ou que não, eu vou ter um envelhecimento saudável, isso a gente não tem certeza, a gente tenta fazer toda a prevenção, mas realmente o envelhecimento em si, existem algumas mudanças que, mesmo que seja muito saudável, independente, autônomo, a gente sabe que ocorre com todos, mesmo no envelhecimento saudável, né? Na questão da visão, na questão da mobilidade. Então, já pensar as casas com
30 anos, quando vai se construir, né, no projeto, é muito importante quando lá daqui, né, os 30 anos não ter aquele arrependimento, Sim, né, com ou ter que certeza. ficar mudando toda a casa de novo, readaptando e às vezes nem consegue, né, para ficar alguma coisa boa, bonita e que ajude essa realidade mesmo de prevenir riscos, né? Sim, ai, que legal. Outra coisa que a gente acompanha muito e a gente, né, sabe é que muitos acidentes acontecem dentro dos próprios lares, né? Muitas quedas, enfim. Quais cuidados, assim, são amplamente conhecidos na área da saúde que a gente pode tomar, assim, dentro das nossas casas para que tenhamos uma redução de acidentes nessa idade? Bom, que a gente sabe que realmente as quedas são um vilão, né, do envelhecimento saudável. A gente observa alguns dados que até 35% das pessoas acima de 65 anos caem pelo menos uma vez por ano. Bastante, né? E bastante, e chega até 42% em pessoas que o risco de queda, uma queda por ano pelo menos, acima de 70 anos. E essas quedas a gente sabe que pode ser alguma coisa boba, mas no idoso, já como ele tem alguns problemas prévios de saúde, geralmente, como a osteoporose, isso pode gerar muitos desfechos que gerem, inclusive, a morte, né? Então, assim, fratura de fêmur é aquilo que a gente mais ouve falar e realmente TCE, né, com batidas fortes na cabeça e sangramentos, com hematoma subdural, ter que fazer cirurgias. Então, isso, alguns, né? Fora outras fraturas e o próprio efeito emocional no idoso, porque a partir da primeira queda a gente sabe que o idoso tem medo, começa a ficar inseguro em relação à mobilidade, a própria mobilidade, e aí isso pode ter um declínio, inclusive, numa depressão, né? E um declínio cognitivo e não quer mais sair de casa, não quer mais interagir, tem medo de caminhar. Circular dentro da própria casa. Exatamente, na própria casa, na rua, e aí acaba que isso é um efeito de bola de neve, porque quanto menos caminha, mais fragilidade, né, especialmente muscular, e aí mais risco de queda, e aí a gente vai vendo que tudo isso tende a não ir para um caminho bom. De qualquer modo, assim, são pequenos detalhes que já fazem bastante diferença dentro de um domicílio para reduzir esse risco de uma forma muito grande. Por exemplo, o principal de tudo são os tapetes, né? Os tapetes, eles são, assim, realmente uma causa importante. De tapetes, claro que não tem aquela adesão, né? Sim, o tapete decorativo, né? Decorativo, exato. Mas assim, de modo geral, os meus idosos mais frágeis, eu não oriento a usar nenhum tapete, né? Porque tapete realmente sempre existe o risco, por mais que ele tenha uma aderência legal, de alguma das pontas, entende? O pé do idoso, ele não faz aquele movimento como nós, ele não faz todo o movimento, então de pegar ali por baixo e aí vir a ser então a causa da queda. Importantíssimo, muito, muito, muito legal. Outra coisa, mesa de centro, né? E outros mobiliários assim que ficam soltos pela casa. De modo geral também, contraindicado. Por quê? Principalmente pela questão da visão, né? Os idosos então vão perdendo a visão em vários aspectos, tanto campo de visão, quanto visão para perto, visão para longe. E aí o que acontece? Eles não enxergam, né? E acaba também sendo motivo de queda. Uma outra coisa que é bem importante também é a iluminação, também relacionado a essa questão da visão, né? Então, às vezes, a gente tem um interruptor de ligar a luz longe da porta e o idoso vai procurando e cai. Vai tateando no escuro, Exatamente, né? Até cair. E até encontrar, ou né, não encontre e ainda pode ter o risco de queda. Ou ambientes que são muito escuros mesmo, né? Que não tem realmente uma iluminação boa, clara, né? Idoso precisa disso, por mais que não seja aconchegante, não seja bonito, é funcional e é importante mesmo para reduzir o risco de queda. Nossa, muito legal, porque né, a gente às vezes se apega tanto a essa questão justamente, né, dessa iluminação super aconchegante, mas é uma situação diferente e importantíssima, que legal. É bem importante mesmo, e algumas outras coisas relacionadas a quedas dentro da casa, o piso também, né? Piso antiaderente, aquele piso que fica molhado, principalmente o banheiro, que assim é um lugar campeão de quedas, né? Então assim, precisa ser um piso que seja o mínimo possível, né?
de deslizar, né? Menos risco possível de deslizar. Pisos naturais, né? Que mesmo molhado, tem uma aderência, né? Tu não fica tão liso, né? Tão liso, né? Que deslize. E a outra coisa também que é bem importante são os desníveis, né? Tanto os desníveis em si quanto degraus. Então, se puder evitar ao máximo, é muito importante, até porque muitos idosos usam algum tipo de apoio, ou uma bengala, ou um andador, e aí também dificulta muito a vida nesse sentido. Então, de modo geral, o básico mesmo são esses aspectos. E, claro, as portas mais amplas, na possibilidade de um dia precisar de uma cadeira de rodas, as barras de suporte, especialmente porque, por causa disso que eu falava antes, existe uma fragilidade muscular, né? A gente tende a perder músculo à medida que a gente envelhece. Então, a parte da coxa, do quadríceps, na hora de levantar do vaso sanitário, o vaso sanitário não deve ser tão baixo, né? Alguns idosos, inclusive, a gente vê, colocam constroem ali para elevar uma elevada de vaso sanitário para não precisar fazer movimento com tanta força para levantar. Exato, então vários idosos, eu já vi isso em algumas casas também, é bem importante. E a princípio são esses os cuidados mais assim gerais na construção de uma casa para prevenir então esse risco de quedas, de fraturas e de desfecho pior na saúde do idoso. Nossa, que legal, assim, adorei saber, especialmente porque, claro, a questão do piso antiaderente das barras é realmente assim amplamente conhecido por grande parte da população, né? Mas a questão da iluminação me surpreendeu bastante, achei muito interessante, só porque às vezes a gente não para pra pensar com cuidado sobre isso, né? E os tapetes e o mobiliário solto, realmente, né, gente? Cada vez mais a gente faz aquelas salas lindas com tapete, com aquele monte de mobiliário solto, mas aquilo ali tá pronto pra te bater e cair. Então, que legal, assim, muito interessante. Tenho certeza que todo mundo adorou, que nós vamos poder pensar mais sobre esse assunto tão importante, né? E que legal. Muito obrigada, Melissa, por ter vindo aqui compartilhar teu conhecimento conosco. Foi absurdamente enriquecedor. Tenho certeza que todo mundo vai adorar. E aí nós vamos encerrando, então, esse vídeo. E fica um beijo para todo mundo. Nós vamos marcar no vídeo a Melissa para quem tiver mais dúvidas. Pode mandar mensagenzinha para ela e ela vai nos atendendo, né? Isso aí. Então, muito obrigada pelo convite. Agradeço muito a Norte, a Michi, a Gabi. Muito obrigada e nos vemos. Com certeza. Sucesso. Tchau, tchau.